Olá, este é o canal Hashtag Eu Leio e estamos aqui novamente para 3 dicas de leitura. O nosso objetivo neste canal é compartilhar dicas de leitura nas mais diversas áreas aí do conhecimento. Neste vídeo, então, eu trago para vocês 3 dicas de livros escritos, pelo Paulo Romeiro. São eles: Supercrentes, Decepcionados com a Graça e Suor, Carisma e Controvérsia. Estes livros estão na categoria Teologia, Eclesiologia e também Apologética. Então, você sabe o que é teologia da prosperidade? Já ouviu esse termo? Você já ouviu falar sobre confissão positiva? Você conhece algum desigrejado? Já ouviu essa palavra? Você conhece a origem do pentecostalismo e o surgimento e o crescimento do neopentecostalismo? Por causa destes temas, eu convido você para assistir então a este vídeo e ficar por dentro do mundo pentecostal e neopentecostal. Vamos lá? Antes de irmos aí para as 3 dicas de leitura, quero apresentar para você quem é Paulo Romeiro, Particularmente, eu tenho como um princípio de que é fundamental saber a procedência e a formação do autor dos livros que eu vou ler. Por isso, o Paulo Romeiro, ele é bacharel em jornalismo, ele é mestre em teologia e ele é doutor em ciências da religião. Currículo básico aí, Ele é professor, então, também de ciências da religião e autor destes livros que eu já disse antes, entre alguns outros. Eu vou indicar 3, mas hoje praticamente ele tem 5 livros aí escritos, alguns aí com coautorias, Então, Supercrentes, Evangélicos em Crise, Decepcionados com a Graça, Suor, Carisma e Controvérsia, e Religião e Alienação, são livros que ele, então, escreveu, que eu tenho conhecimento. Ele é também fundador e pastor da Igreja Cristã da Trindade, em São Paulo. Lembrando que Paulo Romeiro, ele é marcado aí por dispor de um extremo rigor científico em tudo que ele escreve. Isso é muito bom. Por quê? Porque realmente a gente precisa buscar isso, Um rigor científico, coerência naquilo que a gente está pesquisando e lendo, de muitos autores aí, ok? Paulo Romeiro, então, ele é uma referência internacional no estudo da teologia da prosperidade. Ele sempre vem apresentando aí retratos fiéis e contundentes dos exageros e dos deslizes teológicos da confissão positiva. E com coragem, com muita coragem, ele faz isso, de forma equilibrada e também bem humilde, desafiando os próprios líderes da teologia da prosperidade a abandonarem suas doutrinas pseudo-bíblicas e retornarem à verdade, Se isso puder acontecer, eu creio que ele realmente está aí cumprindo um grande papel por meio dos livros que ele também tem escrito então ao longo da sua vida. O primeiro livro que eu trago para vocês é este aqui, Supercrentes. Este livro aqui foi lançado no ano de 1993, a primeira vez, então já faz aí um bocado de tempo, Esta versão que você vê aqui, ela é de 2007, é uma reedição, a segunda edição e é uma edição revisada. Supercrentes, ele traz o subtítulo aqui, o Evangelho segundo David Hagen e Valnício Milhomes e os Profetas da Prosperidade. Então, ele dá uma cutucada aí em pelo menos 2 grandes figuras históricas da teologia da prosperidade. Essa capa que você vê aqui, ela já mudou, então se você procurar em alguma livraria ou na internet, você vai encontrar uma outra capa, mas então eu recomendo para você, procure pelo autor e pelo título, Se você escrever lá Paulo Romeiro ou Supercrentes, você vai encontrar esse livro de alguma forma com outra capa, claro. Este aqui, inclusive este livro, ele tem o prefácio do saudoso aí Russell Shedd. Veja o que o Russell Shedd fala aqui na apresentação deste livro. Olha as palavras que ele traz aqui para nós. Devemos agradecer a Deus a maneira equilibrada como o autor, Paulo Romeiro, ele diz, desvenda as raízes históricas e filosóficas do movimento Teologia da Prosperidade, tão popular, ele diz, no Brasil evangélico de hoje.
Ele diz justamente que aqui neste livro a gente vê, né, uma valiosa contribuição que o Paulo Romero traz, né? Isso são palavras do Russell Shedd, né? Uma valiosa contribuição bíblica que provê uma luz clara no espesso nevoeiro, ele diz, criado pela confissão positiva. E ele diz, olha, eu felicito o autor que com graça e humildade ele vem desempenhando um importantíssimo papel de apologista para a ortodoxia bíblica cristã histórica. Legal? Então, segundo Paulo Romero, a teologia da prosperidade é um movimento, ele diz, conhecido também como confissão positiva, né? E palavra da fé, apregoada aí, que a marca do cristão maduro é a plena saúde física e emocional e também, e inclusive, a prosperidade material. Ou seja, um crente maduro, um cristão realmente aprovado é aquele que é rico, saudável, né, física e espiritualmente. Olha só, o cristão, então, da confissão positiva é o super crente, Paulo Romero diz, pois ele acredita que nada o atinge, né, que nada o abala em termos de vida material, física, né, e emocional. Aqui no prefácio desse livro, né, desta segunda edição de 2007, é dito que após a primeira edição de 1993, constatou-se algo bem óbvio de lá para cá. A aplicação, né, da teologia da prosperidade não gerou uma igreja rica e poderosa, ao contrário, produziu sim líderes ricos, poderosos e gananciosos, e cada vez mais, né, distanciados da simplicidade de Cristo, enxergando aí a vida piedosa como um meio de ganho, de lucro. Ele diz que, ávidos pelo poder, estes criaram mega igrejas, compraram mansões, tornaram-se celebridades. O poder os corrompeu, né? Sua teologia, ou a teologia da prosperidade, não produziu crentes melhores, mas crentes doentes, né? Confusos e em eterno conflito, pois estes não viam, né, o resultado prático da aplicação dos princípios que faziam dos próprios líderes o que eles mesmos queriam ser. Vejam só. Então, Supercrentes é um livro curto, apenas 110 páginas. Um livro rápido para você ler. E ela está dividido, então, esse livro está dividido em 5 capítulos. São eles, né? Raízes da distorção, né? Ele então fundamenta aí o que levou essa distorção, o que levou a criar-se, né, uma teologia da prosperidade ou de uma confissão positiva que destoa do Evangelho de Jesus Cristo totalmente. No capítulo 2 ele fala das estrelas da confissão positiva, de algumas figuras, né, bem marcantes na história e na origem, né, nos primórdios aí da confissão positiva. E no capítulo 3, Paulo Romero vai trabalhar sobre a confissão positiva à luz das Escrituras. Esse capítulo é fundamental você ler. E o capítulo 4 e 5 são capítulos em torno de perguntas. Veja, o capítulo 4 fala dos humanos ou deuses. E a última pergunta que ele faz no capítulo 5, para encerrar o livro, quem é o Filho do Homem? Ali ele trabalha a cristologia da confissão positiva. Esse capítulo também ele é muito importante você ler ele, estudá-lo. Por quê? Porque realmente olhar para a cristologia, né, da confissão positiva, você vai entender que difere extremamente do que é uma cristologia neotestamentária, né, aquilo que o Novo Testamento traz. O segundo livro, então, que eu trago para você é este daqui, né, este segundo livro, Decepcionados com a Graça, foi lançado em 2005. E este aqui é uma espécie de antídoto para os supercrentes, né? Aquelas pessoas iludidas e frustradas com as promessas da teologia da prosperidade. Decepcionados então com a Graça traz o subtítulo Esperanças e Frustrações no Brasil Neopentecostal. Essa capa também já mudou, né? Se você procurar o livro, você vai encontrar outra capa, mas se você procurar aí pelo título, né, Decepcionados com a Graça, você vai encontrar ainda essa obra disponível para ser adquirida. Espero que você a encontre, né? E vale uma nota aqui, né? Vale ressaltar que houve aí mudanças, né, nos discursos e nas práticas do neopentecostalismo desde que este livro aqui, Decepcionados com a Graça e Supercrentes, foram lançados, tá bom?
Mas, se você quer estudar a fundo, né, este movimento neopentecostal e entender um pouquinho sobre confissão positiva, que está muito presente aí no nosso tempo, né, com algumas reconfigurações, talvez na sua linguagem, né, na sua abordagem, principalmente midiática, e também a teologia da prosperidade segue o mesmo fluxo, você deve ler estes dois livros aí, Super Crentes e Decepcionados com a Graça, porque é uma referência essencial para você, tá bom? Este livro, então, que eu acabei de mostrar para você, Decepcionados com a Graça, ele apresenta o resultado, né, de quase 2 décadas de pesquisa, onde que Paulo Romero ele se debruça aí sobre centenas de casos de pessoas que se decepcionaram no ambiente de uma igreja, confrontando-os com as doutrinas bíblicas, né? O Romero ele desenha aí um painel, né, detalhado do processo que se inicia na atração de fiéis e culmina em decepções que, não raro, né, afugentaram milhões e milhões de pessoas das suas próprias igrejas e comunidades. Por quê? Paulo Romero ele coloca um posicionamento aqui histórico deste fenômeno no livro. E aí ele propõe um modelo eclesiológico muito interessante, né? Uma forma de resgatar a esperança e o sentido bíblico da graça de Deus, né? Que são fortes pilares aí da fé cristã saudável, correta, né? Este livro aqui é dividido em 3 partes apenas, né? São eles, né? A parte 1 trata da trajetória histórica do neopentecostalismo. Ele vai falar da origem do pentecostalismo, olha que interessante, se você quer conhecer esse assunto, e também do surgimento e dos fatores do crescimento do neopentecostalismo também. É muito importante a gente conhecer isso, né? Para entender um pouquinho aí do mundo cristão brasileiro, aí, né? Na dimensão eclesiástica no Brasil. A parte 2 ele vai falar sobre os aspectos teológicos do neopentecostalismo brasileiro, ele vai falar da influência aí da confissão positiva e também da hermenêutica, as liturgias e da esperança e decepções aí a partir da teologia da prosperidade e da confissão positiva, tá bom? E a parte 3, para concluir este livro, ele vai falar sobre a prática pastoral no contexto da Era da Graça. Aqui ele vai dar um antídoto, né? Ou pelo menos ele vai dar indicativos de como você pode trabalhar a partir do redescobrimento da graça, o sofrimento também, o tema do sofrimento e a esperança segundo a própria Bíblia, de uma forma correta, e como desenvolver uma ação pastoral neste cenário, né, de muitas pessoas aí machucadas ou feridas em nome de Deus, justamente por causa da teologia da prosperidade e da confissão positiva. E o último livro, o terceiro livro que eu trago para você também do Paulo Romero é esse daqui, Suor, Carisma e Controvérsia, Igreja Mundial do Poder de Deus. Este livro foi lançado em 2009 e tem um coautor, né, o André Zanini. Este livro aí trata da prática religiosa do apóstolo Valdomiro Santiago na Igreja Mundial do Poder de Deus, né? E vale uma nota aqui, ao ler este livro, se você for ler, você poderá ver atualmente algumas práticas diferentes caso você visite alguma igreja mundial do poder de Deus, tá bom? O principal foco aqui deste livro é compreender os traços aí messiânicos na praxis, né, religiosa do Valdomiro Santiago e a sua relação com a grande difusão, né, o grande crescimento da igreja mundial no Brasil nos últimos anos, principalmente no início, né, da igreja no Brasil, que não é uma igreja antiga, né, por sinal. Você vai ver que várias, né, das práticas aí do Valdomiro Santiago, elas são distintas das demais igrejas neopentecostais, né? Então, a prática teológica e eclesiológica da Igreja Mundial do Poder de Deus difere de muito, né? E está meio distanciando-se de outras vertentes neopentecostais, certo? Então, o que torna aí diferente, justamente atraente para um público, de certa forma aí, assediado aí pelo discurso triunfalista da teologia da prosperidade. E uma outra questão aqui, que é marcante, né, na Igreja Mundial, é que todo caminho, né, que demarca a prosperidade financeira se ancora em certas representações do divino. Olha só que interessante. A qual, né, então, a mobilidade, a mobilização do fiel é agir em benefício de alguma conquista, né, de ordem física, emocional e principalmente material, financeiro, né? Ou seja, fé é sinônimo de prosperidade financeira, algo que não condiz com as escrituras, tá bom? Este livro então trata de algumas das mais significativas imagens acerca, né, de Deus
decorrentes aí da prática religiosa encontrada aí na referida instituição, Igreja Mundial do Poder de Deus. E uma outra questão a mais que eu trago para você com relação à proposta deste livro é que, basicamente, este livro, então, busca refletir sobre o messianismo e o neopentecostalismo, né, bem presente na prática do apóstolo Valdomiro, na Igreja Mundial do Poder de Deus, que ele mesmo, então, fundou e que serviu, né, nos seus primórdios como um novo caminho para muitas pessoas no campo religioso brasileiro. Olha só que interessante. A popularidade, né, e o próprio carisma do apóstolo Valdomiro, né, bem conhecido nas mídias, chega a tal ponto que as pessoas querem tocá-lo porque acreditam que dele exala poder e virtude, né, inclusive de seu próprio suor. Né? Para quem já acompanhou ou conhece, vai saber de algumas coisas assim que já aconteceu e que foram bem práticas, né, no início, principalmente, dessa igreja. Né? E o livro é dividido também em 3 partes, como o livro anterior que eu indiquei. O capítulo 1 deste livro fala sobre messianismo, a origem e os desdobramentos, e é interessante esse termo messianismo, né? Isso não é novo no Brasil. O capítulo 2 desse livro vai falar sobre neopentecostalismo, né? Vai falar de discussões aí preliminares, trazendo discussões sobre o neopentecostalismo, uma breve história, né, para quem se interessa sobre o neopentecostalismo, conhecer. Também ele faz uma relação entre neopentecostalismo no capítulo 2 e dinheiro e a própria mídia, né, qual é essa relação entre neopentecostalismo, mídia e dinheiro, e também a relação entre neopentecostalismo e a Igreja Mundial do Poder de Deus, bem interessante. O capítulo 3 e último ele fala do Valdomiro Santiago e a sua prática religiosa, né, o que fundamenta a prática dele, né? Sobre o que está calcado. É bíblico? Não. De onde ele tirou os elementos que fundamentam a praxis, né, dele, né, religiosa, ok? Então, guarde este nome, Paulo Romeiro, e leia estes livros que eu acabei de mostrar e indicar para vocês. Se você se interessa por apologética, leia estes livros, então, do Paulo Romeiro, e pesquise sobre ele no YouTube, principalmente, né? Ali você vai encontrar várias aulas sobre religião e apologética, aulas muito boas, você não pode perder, tá bom? Espero que tenha gostado destas dicas de leitura. Se você gostou, convido você para curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos, siga aqui este canal e comente também o que você achou destas dicas, né? Dê a sua opinião. Também vou deixar um link, né, nessa descrição referente ao livro O Caos Carismático de John MacArthur. Então você lendo este livro também, se você tiver interesse, né, ele vai estar disponibilizado ali no link que eu estou colocando aqui na descrição. Você pode acessar esse livro e ele traz muitas coisas sobre também essa visão neopentecostal e todo esse fenômeno carismático, né, também atrelado ao movimento neopentecostal ou pentecostal em especial, tá bom? Quero agradecer, né, por você ter assistido então a este vídeo. Um grande abraço e até uma próxima com mais dicas de leitura para você.